Olá, alunos, dando sequência aí à nossa matéria. Na aula passada nós vimos como identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Hoje nós vamos avançar nesse estudo com o cálculo do discriminante. Bem, então estudo das raízes de uma equação do segundo grau. Bem, a quantidade das raízes ela é determinada pelo valor do discriminante, que é o que nós vamos calcular hoje. Bem, o que diz a fórmula do discriminante? Ela diz que o delta... Professor, o que é delta? Delta é esse triângulo aí, é uma letra do alfabeto grego. Assim como nós já trabalhamos com outras letras do alfabeto grego, como alfa, beta, pi. Então, delta é uma letra do alfabeto grego, que é esse triângulo aí. Como eu leio a fórmula? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem são esses valores b, a e c? São os coeficientes de uma equação do segundo grau que nós começamos a determinar na aula passada. Então, nós temos aí 3 casos a avaliar. Se esse valor que nós vamos calcular for positivo, nós temos 2 respostas diferentes. Exemplo, 1 e 3, menos 3 e 3. Respostas diferentes. Se nós calcularmos e encontrarmos como resposta 0, então nós temos 2 respostas iguais. Exemplo, 5 e 5, 2 e 2, menos 1, menos 1. E se o delta for negativo, nós não temos raízes reais. Serão imaginárias e vocês só estudarão isso no 3º ano do ensino médio. Então, vamos a um exemplo prático. Dadas as equações do segundo grau abaixo, calcule o discriminante dado. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, a equação é x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Bem, primeiro passo, nós precisamos determinar os coeficientes. Se você não lembra, dê uma olhada no vídeo anterior sobre a introdução à equação do segundo grau. Então, quantos x2 nós temos aí? 1. Então, a igual a 1. Quem vem antes do x? Menos 3. Então, b igual a menos 3. E quem está sozinho? 2. Então, determinamos os coeficientes. Avançando no nosso estudo, vamos agora colocar a equação do segundo... a fórmula para nós determinarmos o discriminante de uma equação do segundo grau. Então, a fórmula é delta ao quadrado igual a b, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bem, no lugar do b vai entrar um número. Qual é o número que vai entrar no lugar do b? É o menos 3, porque nós encontramos lá em cima menos 3. Qual é o número que entrará no lugar do a? Será o 1, porque nós encontramos que a é igual a 1. Qual é o número que entrará no lugar do c? Será o 2, porque nós encontramos que c é igual a 2. Então, no lugar do b, menos 3. Então, onde é b ao quadrado, vai ficar menos 3 ao quadrado. E menos 4 vezes a vezes c vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, avançando menos 3 ao quadrado, nós tivemos aí uma aula sobre potenciação e radiciação. E essa aula ela era muito importante exatamente para a aula de hoje. Então, verificamos que menos 3 elevado a 2 é menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais.
E 3 vezes 3, quanto que dá? 9. Então, o meu delta, como primeiro resultado da conta, eu tenho 9. Então, menos 3 elevado a 2 é igual a 9. Detalhe importante, o primeiro número do discriminante, ele sempre será positivo. Tá ok? Grave isso. O primeiro número sempre será positivo. Avançando com os nossos cálculos. Agora nós temos aí a segunda etapa da conta, ó. Menos 4 vezes 1 vezes 2. Bem, eu não circulo à toa. Sempre é importante, quando você está iniciando a fazer esses cálculos, que faça essa distinção entre o que eu estou chamando de primeira conta e segunda conta. Então, aí, circulado em laranja, eu vou verificar primeiro o sinal, depois os números. Quantos sinais de menos eu tenho dentro da parte laranja? Quantos? Um só. Então, vai dar menos. E agora é só fazer a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, vai dar menos 8. Conta agora muito difícil. 9 menos 8, 1. Então, delta é igual a 1. E nós já finalizamos o nosso primeiro exemplo. Vamos, então, ao nosso segundo exemplo de hoje. X ao quadrado mais 3x menos 4. Quanto que vale o A? 1. Quanto vale o B? 3. Quanto vale o C? Menos 4. Qual é a fórmula para o cálculo do discriminante? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, no lugar do B, vai entrar o número 3. No lugar do A, vai entrar o número... Isso aí, 1. Por que 1, professor? Porque A é igual a 1. Está escrito lá em cima. E no lugar do C, vai entrar o menos 4. Sempre que o número for negativo, e aí vai mais uma observação, nós colocamos ele entre parênteses. Não é parente não, hein? Parente é sua tia, seu tio, seu primo. Parênteses. Beleza? Então, vamos avançar. Então, temos então, no lugar do B o 3, no lugar do A o 1, no lugar do C o menos 4. Primeira parte da conta. Nós temos aí 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 6. Não é 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E quanto que dá 3 vezes 3? Isso aí, 9. Então, nossa primeira etapa da conta deu 9. Agora vamos para a segunda etapa, ó. Dentro da parte laranja, quantos sinais de menos nós temos dentro da parte laranja? Temos o menos do 4 e temos o menos do outro 4. Vamos para a regrinha de sinal, 7º ano, e nós vimos quando estudamos conjunto dos números inteiros. Menos com menos, mais. E 4 vezes 1? 4. 4 vezes 4, 16. Então, vai dar mais 16. Cálculo mais difícil agora. 9 mais 16 é igual a 25. Então, aqui nós finalizamos a nossa aula sobre o cálculo do discriminante. Não é fácil, nem é difícil. É possível. Então, espero que vocês consigam concluir os exercícios e até a nossa próxima aula. Um abração do professor Roberto.